Imagina um país vibrante, onde a cultura é tão calorosa quanto o povo, e onde as surpresas estão em cada esquina. Agora, você pode estar pensando, mas o que tem de tão diferente na Colômbia? Hoje, vamos falar sobre um lado desse país que muita gente nem imagina. Sim, vamos abordar o que realmente acontece em lugares onde a sacanagem é liberada e como isso impacta a vida por lá. Mas, calma! Isso não é apenas sobre escândalo ou manchetes sensacionalistas. Vou te mostrar o que está por trás dessas histórias, como a cultura e o turismo reagem, e como tudo isso pode mudar a forma como você vê a Colômbia. Fica comigo até o final, porque tem muito mais do que parece à primeira vista, e você vai se surpreender com o que vamos revelar. A história da Colômbia é marcada por um legado profundo que remonta ao período pré-colombiano, quando o território era habitado por uma variedade de tribos indígenas. Entre as civilizações mais notáveis estavam os muiscas, os taironas e os quimbaias, que desenvolveram culturas sofisticadas, com organização social complexa, avançadas práticas de agricultura e impressionantes conhecimentos em astronomia e metalurgia, especialmente na produção de peças em ouro. Esses povos indígenas tinham uma relação espiritual e simbólica com o ouro, como evidenciado pela famosa lenda de Eldorado, que atraiu a atenção de exploradores europeus em busca de riqueza. A chegada dos primeiros exploradores espanhóis à região, em 1499, mudou o curso da história. Alonso de Ojeda foi um dos primeiros a explorar a costa caribenha, seguido por outros expedicionários que deram início ao processo de colonização. As primeiras cidades fundadas pelos espanhóis, como Santa Marta, 1525, e Cartagena, 1533, tornaram-se importantes centros coloniais. Cartagena, em particular, se destacou como um porto estratégico e fortificado, desempenhando um papel central no comércio atlântico, inclusive no tráfico de escravizados africanos. Durante os séculos de domínio espanhol, a Colômbia, então parte do vice-reino do Peru e, posteriormente, do vice-reino de Nova Granada, foi palco de uma intensa exploração de recursos naturais e do estabelecimento de uma economia colonial baseada na mineração de ouro, agricultura e trabalho escravo. A população indígena foi fortemente dizimada devido às doenças trazidas pelos europeus e à exploração brutal. No início do século XIX, influenciada pelas ideias iluministas e pelas revoluções nos Estados Unidos e na França, a América Latina começou a lutar por sua independência. Na Colômbia, a revolta contra o domínio espanhol começou a ganhar força em 1810, quando a cidade de Bogotá proclamou a independência em um ato que simbolizou o início do movimento libertador no país. A resistência contra o controle espanhol foi liderada por várias figuras históricas, mas nenhuma foi tão proeminente quanto Simón Bolívar. Simón Bolívar, conhecido como Eu Libertador, emergiu como o grande líder da luta pela independência na América do Sul. Após anos de batalhas sangrentas e negociações políticas, Bolívar conseguiu libertar não apenas a Colômbia, mas também Venezuela, Equador, Panamá e partes do Peru e da Bolívia. Esses territórios formaram a Gran Colômbia, um grande estado que existiu de 1819 a 1831 e que representava o sonho de Bolívar de uma América Latina unida e forte. No entanto, conflitos internos e divisões regionais levaram à dissolução da Gran Colômbia, resultando na fragmentação do território em várias nações independentes, incluindo a Colômbia, que emergiu como um país soberano. Assim, a história da Colômbia é um reflexo de uma rica herança indígena, uma intensa colonização espanhola e uma luta feroz pela independência, com personagens históricos e eventos que continuam a moldar a identidade e o destino do país até os dias atuais. A independência foi conquistada em 1819 com a criação da Gran Colômbia, um marco histórico importante para a América Latina. Antes disso, os territórios da atual Colômbia, Venezuela, Panamá e Equador faziam parte do vasto Império Colonial Espanhol. Sob o comando de Simón Bolívar, um dos mais renomados líderes da independência na América do Sul, essa união de territórios foi estabelecida como uma tentativa de consolidar o poder recém-conquistado e criar uma grande nação sul-americana, livre do controle europeu. A formação da Gran Colômbia representava um sonho de unificação das nações hispano-americanas, em que Bolívar vislumbrava um futuro de cooperação e estabilidade entre os povos que compartilham história e cultura semelhantes. O projeto, no entanto, era ambicioso e enfrentou desafios logo no início. A vastidão dos territórios e as diferenças políticas e econômicas entre as regiões geraram divisões e conflitos internos. A Gran Colômbia foi composta por 3 departamentos principais: o Departamento da Venezuela, o Departamento de Cundinamarca, hoje Colômbia e Panamá, e o Departamento do Equador. Cada uma dessas regiões possuía suas particularidades culturais, sociais e econômicas, o que tornava difícil a centralização do poder. O governo da Gran Colômbia era caracterizado por uma estrutura federalista, que permitia certa autonomia aos territórios, mas essa autonomia foi insuficiente para manter a coesão entre as diferentes regiões. Apesar dos esforços de Bolívar para manter a unidade da federação,
tensões políticas e rivalidades locais cresceram rapidamente. As elites regionais começaram a se opor ao governo central, e a falta de uma infraestrutura eficiente para comunicação e transporte entre os vastos territórios agravou os problemas. A dificuldade de Bolívar em estabelecer uma governança estável resultou em descontentamento, tanto entre os líderes locais quanto entre a população. Além das tensões políticas, as realidades econômicas de cada região também dificultaram a união. A Venezuela, por exemplo, era fortemente dependente da exportação de produtos agrícolas, enquanto a Colômbia possuía uma economia mais diversificada, o que gerava interesses conflitantes. Esses fatores contribuíram para a crescente insatisfação com o governo central. A Gran Colômbia existiu por pouco mais de uma década, sendo dissolvida em 1831, apenas 2 anos após Bolívar renunciar à presidência. A desintegração da federação levou à criação de países independentes, como a Colômbia, Venezuela, Equador e, posteriormente, o Panamá, que se separou da Colômbia em 1903. O sonho de Bolívar de uma grande nação sul-americana unificada se desfez, mas seu legado de luta pela independência e pela liberdade continua a ser celebrado em toda a América Latina até hoje. Essa breve união de nações representou tanto o triunfo da libertação da colonização quanto os desafios das novas repúblicas independentes em encontrar estabilidade política e social em um contexto de grandes diversidades regionais e interesses conflitantes. Após a Segunda Guerra Mundial, a Colômbia viveu um período turbulento caracterizado por intensas disputas de poder entre conservadores e liberais. A tensão política entre esses grupos opostos culmina em eventos dramáticos. Um marco crucial desse período ocorreu em 1948, quando o assassinato de um líder liberal proeminente desencadeou um tumulto violento conhecido como Bogotazo. Este distúrbio resultou em uma onda de violência que deixou milhares de mortos e exacerbou a crise política e social no país. Como consequência direta desse caos, surgiram grupos guerrilheiros, incluindo as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, que se formaram com o objetivo de lutar contra o governo e o sistema político vigente. As guerrilhas desempenharam um papel significativo na escalada do conflito armado no país. Nos anos seguintes, a Colômbia causou uma grave crise relacionada ao tráfico de drogas. Durante a década de 1980, Medellín, uma cidade de montanhas exuberantes na Colômbia, foi palco de uma das fases mais sombrias de sua história, sob o domínio implacável de Pablo Escobar. Escobar, um dos criminosos mais notáveis do século XX, liderou o infame cartel de Medellín, transformando a cidade em um epicentro global do narcotráfico. O cartel, sob sua liderança carismática e brutal, não apenas controlava uma vasta rede de produção e distribuição de cocada. Medellín, cidade vibrante e em crescimento, tornou-se sinônimo de caos e criminalidade. O cartel de Medellín ordenou uma série de assassinatos e atentados que aterrorizaram não apenas os cidadãos locais, mas também a comunidade internacional. Escobar e seus associados empregaram métodos brutais para manter o controle, desde assassinatos de líderes políticos e policiais até ataques terroristas que mataram centenas de pessoas e devastaram a cidade. A atmosfera era tão carregada de medo que a cidade ganhasse a infame. A influência de Escobar se estende além da violência física. Ele usou sua fortuna para subornar oficiais, políticos e policiais, tecendo uma teia de corrupção que parecia inextricável. Sua capacidade de manipular e controlar o cenário político e social foi uma das principais razões pelas quais a perseguição implacável às suas atividades criminosas foi um esforço global, envolvendo tanto forças colombianas quanto agências internacionais. Escobar conseguiu escapar várias vezes, mas a pressão contínua e o cerco cada vez mais apertado eventualmente levaram à sua queda. Em 2 de dezembro de 1993, após um tiroteio dramático nas ruas de Medellín, Escobar foi finalmente abatido pelas forças policiais. Sua morte marcou o início de um novo capítulo para a cidade. Nos anos seguintes, Medellín embarcou em um complexo e desafiou o processo de renovação. A cidade, que uma vez foi sinônimo de violência e desespero, começou a se transformar em um símbolo de resiliência e recuperação. A atualização não se limitou apenas à perda física, mas também envolveu um esforço significativo para restaurar a confiança na administração pública e criar novas oportunidades para seus cidadãos. Projetos de revitalização urbana, programas sócias. Hoje, uma cidade se orgulha de sua transformação, passando por um dos lugares mais perigosos do planeta para um exemplo de recuperação e progresso. Medellín é agora conhecida por seu cenário cultural vibrante, suas inovações urbanas e seu espírito de comunidade resiliente. O processo de renascimento de Medellín serve como uma poderosa lição sobre a capacidade de uma cidade e de seus habitantes para superar adversidades extremas e reconstruir uma identidade positiva para o país. Hoje, Medellín se destaca como uma das cidades mais turísticas e vibrantes da Colômbia.
O que antes era uma cidade marcada por desafios e estigmas, agora é um centro de renovação e cultura que atrai visitantes de todo o mundo. Entre os locais que mais chamam a atenção está a Comuna 13, uma área que passou por uma transformação impressionante. No passado, a Comuna 13 era conhecida por sua alta taxa de criminalidade e pela sensação de insegurança que transmitia. No entanto, graças a um esforço comunitário robusto e a iniciativas de revitalização urbana, a região se transformou em um dos destinos turísticos mais icônicos e fotografados do país. A revitalização não só melhorou a segurança, mas também trouxe à tona uma efervescente cena cultural. A arte de rua da Comuna 13 é um dos maiores atrativos da área. Murais vibrantes e coloridos adornam as paredes das ruas e edifícios, contando histórias de resistência, esperança e identidade. Esses murais são criados por artistas locais e colaborativos, refletindo a rica tapeçaria cultural e a história da comunidade. Além das obras de arte, as escadarias rolantes e os grafites criam um cenário visual que é ao mesmo tempo fascinante e educativo, oferecendo uma janela para a alma da comuna. A atmosfera da Comuna 13 é calorosa e acolhedora. Os visitantes são recebidos com sorrisos amigáveis e um espírito de camaradagem que é palpável em cada esquina. O mercado local oferece uma variedade de produtos artesanais, comidas típicas e bebidas refrescantes que permitem aos turistas experimentar a culinária colombiana de forma autêntica. Além disso, as visitas guiadas pela área são conduzidas por residentes locais que compartilham suas histórias e experiências, proporcionando uma perspectiva única sobre o processo de transformação da comuna. Assim, Medellín e a Comuna 13 se tornaram sinônimos de renascimento e inovação, e continuam a atrair turistas que buscam não apenas uma experiência visual rica, mas também uma conexão profunda com a cultura e a história de uma das cidades mais dinâmicas da Colômbia. A vida na Colômbia pode ser um pouco difícil para muitas pessoas. O salário mínimo lá é de cerca de 1 milhão de pesos colombianos, que é mais ou menos $300. Isso não é muito dinheiro, especialmente em cidades grandes como Bogotá, a capital do país. Em Bogotá, encontrar um lugar para morar pode ser caro. Um apartamento com 3 quartos, que é como uma casa com 3 salas diferentes, pode custar até $500 por mês. Isso é mais do que o dobro do que a maioria das pessoas ganha com salário mínimo. Então, muitas pessoas precisam encontrar maneiras de economizar dinheiro. Uma das soluções é dividir um apartamento com outras pessoas ou alugar apenas um quarto. Isso ajuda a pagar menos pela casa e facilita a vida. Muitas vezes, amigos ou famílias moram juntas para tornar as coisas mais fáceis e economizar dinheiro. Assim, todos conseguem viver um pouco melhor, mesmo com o salário que têm. Então, a vida na Colômbia pode ser desafiadora, mas as pessoas encontram jeitos de lidar com a situação e fazer o melhor com o que têm. Na Colômbia, viver não custa muito, o que é ótimo. Por exemplo, se você precisar comprar uma dúzia de ovos, que é algo que muita gente usa para cozinhar, vai pagar mais ou menos 7.000 pesos colombianos. Esse preço é bem legal, especialmente se comparado a outros lugares onde os alimentos podem ser muito mais caros. Além disso, se você precisar se deslocar pela cidade, o transporte é barato. Usar o Uber, que é um aplicativo onde você pede um carro pelo celular, custa pouco. Então, você consegue viajar para vários lugares sem gastar muito dinheiro. A combinação de comida barata e transporte em conta faz com que viver na Colômbia seja mais fácil e confortável para todo mundo. A Colômbia, muitas vezes comparada à Tailândia da América do Sul, se destaca por seu ambiente vibrante e acessível, especialmente no que diz respeito ao entretenimento e à vida noturna. Ao contrário de muitos outros destinos na região, a Colômbia oferece uma experiência única onde o lazer e a diversão estão ao alcance de todos. A legalização da prostituição é um aspecto distintivo do país, permitindo uma abordagem mais aberta e regulada para a indústria do sexo, o que contribui para uma interação mais fluida e sem tabus entre turistas e locais. Em cidades como Bogotá, Medellín e Cartagena, a cena noturna é extremamente animada, com uma variedade de opções que vão desde clubes sofisticados e bares descolados até festas na praia e eventos culturais. A vida noturna não é apenas diversificada, mas também altamente acessível, com uma faixa de preços que pode acomodar diferentes orçamentos. Além disso, a presença de uma forte cultura de hospitalidade faz com que turistas se sintam bem-vindos e integrados. A facilidade com que o dinheiro pode abrir portas na Colômbia é notável. Os visitantes frequentemente encontram que sua capacidade de gastar pode influenciar a qualidade e a exclusividade das experiências que desfrutam. Desde acesso a locais exclusivos e serviços personalizados até o aumento da atenção em estabelecimentos de prestígio, o poder de compra tem um impacto significativo na forma como os turistas vivenciam o país. Este cenário torna a Colômbia um destino atraente para aqueles que buscam festas e entretenimento sem limitações. A combinação de um ambiente acolhedor,
a legalização de atividades anteriormente tabu em outras partes do mundo e uma cena de entretenimento vibrante cria um caldeirão de oportunidades para quem quer explorar, divertir-se e vivenciar uma cultura rica e diversificada. A Colômbia é um lugar incrível e cheio de surpresas. De suas lindas áreas rurais até suas grandes cidades, você vai encontrar uma mistura incrível de natureza, cultura e histórias fascinantes. Mesmo com algumas dificuldades econômicas, os colombianos continuam sendo muito alegres e hospitaleiros. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais novidades.